Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor da Escola Inforcomp Informática e hoje estaremos iniciando a nossa 17ª videoaula do Windows. Para essa videoaula de hoje, o assunto abordado será gerenciador de tarefas. Então vamos à ferramenta, né? Botão direito do mouse sobre a barra de tarefas, gerenciador de tarefas e agora nós temos a nossa telinha do gerenciador de tarefas. Fernando, para que serve esse recurso? Galera, esse recurso ele é muito importante, é uma ferramenta essencial do Windows, né? É através dessa tela que você tem acesso às aplicações que você está fazendo uso, tanto em primeiro plano quanto em segundo plano, tá? Logo quando você abre ela aqui, ele já traz as aplicações abertas. Se a gente for observar aqui na barra de tarefas, só temos aqui o aplicativo da captura de tela, né? Que é o Camtasia, que é o programa que eu uso aqui para gravar os vídeos. Se eu clico aqui em mais detalhes, ele vai exibir uma tela maior, tá bom? E nesse momento, uma outra aplicação que está aberta é o próprio gerenciador de tarefas, tá? Ele está se exibindo aqui. Galera, basicamente funciona assim. Quando você estende essa área do gerenciador de tarefas, eu tenho acesso a várias guias aqui em cima, tá? Daqui a pouco a gente vai estudando algumas, as principais, mas nesse momento a gente tem aqui logo de cara as aplicações, né? Essas aplicações aqui são um total de 3, que é o meu aplicativo de gravar a tela e nós temos o gerenciador de tarefas. Aqui nós temos os aplicativos que funcionam em segundo plano. Fernando, o que é primeiro plano, o que é segundo plano? As funções de primeiro plano, elas são aquelas funções, os programas de primeiro plano são aqueles que você abre ali no momento. Exemplo, esse programa aqui que eu abri, que é o Word, eu estou vendo ele, estou trabalhando com ele agora no momento, né? Posso digitar ali um texto e tal. Se eu minimizar, olha só, eu consigo observar que ele está aqui na aba, né, dos aplicativos, que esse daqui é o de primeiro plano. Se eu abrir aqui o Excel, deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou minimizar e abrir aqui o meu programinha de internet. Pronto. Agora eu vou minimizar aqui mais uma vez. Olha só, todas as aplicações que eu abri, elas se encontram nessa tela, né? Nessa aba que é dos aplicativos, tá? Esses aqui são os aplicativos de primeiro plano, ou seja, tudo aquilo que você abre, que você está trabalhando no momento, ele é classificado como primeiro plano, tá bom? Então aquele que você vê ali em funcionamento é esse primeiro plano. Fernando, e o que é segundo plano? Segundo plano são aplicativos que necessariamente não precisam estar abertos, né? Você não precisa ver ele ali, né? São aplicativos que funcionam, vamos dizer ali por trás ali, vamos dizer assim do Windows, né? Ou seja, se eu descer aqui, vocês vão observar vários recursos. Nós temos o recurso de segurança do Windows, ou seja, os antivírus, o Avast, o McAfee, né, o Norton, entre outros, esses aplicativos de segurança, né, eles não aparecem necessariamente em primeiro plano, a não ser que você abra ele. Mas, exemplo, né, quando você pluga um pendrive e acessa uma página, você pode observar que ele vai realizar ali algumas notificações, né, que você acabou apanhando ali um vírus, tem uma página perigosa. E isso acontece mesmo que você não esteja com ele ali aberto, né, ou seja, ele está em segundo plano, tá bom? Se a gente for descer aqui mais, ó, a gente vai encontrar aqui outros recursos, tá bom? Funcionando em segundo plano, ok? Olha só o tanto de aplicativo em segundo plano que a gente tem. Um deles, inclusive, é até o Torrent que eu utilizo aqui no meu computador. Se eu clicar aqui nos ícones aqui, ó, ele tá aberto aqui. Mas aqui na barra de tarefas você não vê ele, né? Porque ele funciona, como eu já citei, em segundo plano. E descendo mais um pouquinho, nós temos aqui os processos do Windows, ou seja, galera, quando você liga o seu computador, sabe aquela tela que fica carregando do Windows? Ele está carregando ali os complementos, os arquivos que ele precisa para poder funcionar. E aqui estão os recursos do Windows, tá? No momento ele tem aqui, ele está aberto aqui, né? 87 recursos que são necessários aqui para o seu Windows estar funcionando, tá? Detalhe que essas aplicações a gente pode clicar nelas e pode finalizar. Agora, observação. Para que o Windows funcione de forma adequada, né, você não pode encerrar nenhuma dessas aplicações. Essas aplicações de segundo plano, tem algumas que são essenciais também ali para o Windows ou para alguma aplicação que você está usando no momento. Então é importante que você só feche encerre, né, algum trabalho de algum recurso se você souber o que você está fazendo. Agora sim, no que se refere às aplicações de primeiro plano, que são 6 que estão abertas agora no momento, nós temos aqui o Word, Excel, nós temos aqui o Firefox. Pessoal, entenda, essas aplicações que estão abertas aqui, eu posso clicar nela, olha só, em uma delas aqui, né? E eu posso clicar em finalizar a tarefa. Ao realizar esse procedimento, eu acabei de fechar, eu forcei a parada do programa.
Então é dessa forma que você pode encerrar o uso de algum aplicativo que está travado. Imagine que você está ali utilizando o seu WhatsApp Web ali no Google Chrome, e aí você colocou para fechar o Google Chrome e ele não obedece, né? Às vezes até aparece na barra de título, né, a palavra, esse aplicativo não está respondendo. Então, caso isso aconteça, o programa travou. Então, para destravar o programa, você clica sobre o programa, né? Você seleciona a aplicação e em seguida você clica em finalizar a tarefa. Olha só, e assim eu fechei as tarefas, né, que estavam abertas aqui no meu Windows. Então, primeira parte dessa nossa aula já foi concluída aqui, como fechar aplicações que estão travados, ok? Vamos partir agora para a segunda tela. Segunda tela aqui, ó, é de desempenho. Esse recurso aqui eu acho muito legal. Então, para você que tem um computador em casa e está fazendo uso ali do Windows 10 ou até o Windows 8 ali, ele também traz essa tela. Então, assim, essa tela aqui do gerenciador de tarefas, lembrando que ela também tem no Windows 11, tá? Essa tela aqui do gerenciador de tarefas, que é a tela do desempenho, é através dela que a gente consegue observar os principais componentes ali do seu computador, né, em uso. Ou seja, eu consigo observar aqui o uso da CPU, o uso da minha memória RAM, o uso do meu SSD. Algumas pessoas, inclusive, têm até HD. É importante citar isso, tá? Você que tem HD, eu sugiro que você substitua ele por um SSD. Olha só, quando você tem um programa ali instalado no seu computador, esse programa ele fica armazenado em um dispositivo, que no caso pode ser o HD ou pode ser o SSD. HD, gente, em média, a taxa de leitura dele, a nível de exemplo aqui, tá? Varia, né? Entre 80 e 120 megas de taxa de transferência, tá bom? Isso por segundo. Então, quando você abre ali um programa, um arquivo, o processador vai no HD ou no SSD, pega esse dado e traz para a memória RAM. Só que o HD, como eu citei, é entre 80 e 120 megas, né, megabytes por segundo. Já o SSD, esse daqui que eu estou utilizando, ó, esse meu SSD, a taxa de transferência dele é de 520 megas por segundo. Então nota que ele é muito mais rápido do que um HD, tá bom? Então você que tem SSD, você está tranquilo. Agora quem tem HD, gente, normalmente já deve ter visto seu computador travar, né, inúmeras vezes, porque o processador pediu um dado e ele demorou a responder. E quem tem HD pode fazer o teste. Coloca para abrir uma aplicação. Coloca para abrir uma aplicação pesada. Exemplo, eu vou abrir aqui o Google Chrome, que ele pesa um pouco ali. No meu caso foi rápido, ele abriu, né? Agora nota que o meu SSD, ó, o meu processador, foi dada a tarefa para ele, então ele, para poder abrir a aplicação, ele fez uso ali da CPU, né? Ela trabalhou, ela foi lá, pediu para o HD, ou melhor, para o meu SSD abrir. Olha o pico de uso do meu SSD. Então foi um pico de uso rápido, né? O processador foi lá, pegou o arquivo, trouxe para a memória RAM, ok, beleza. Então, procedimento bem simples, certo? Gente, quem tem HD, faça esse teste. Você vai observar que ele vai lá a 100% de uso por alguns instantes, depois ele cai. E isso, se você tiver com muitas tarefas abertas ao mesmo tempo, vai fazer diferença, tá? Seu computador ali, ele vai deixar de responder em alguns momentos, vai ficar lento, travando, até abrir a aplicação, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui do disco, tá? Vamos partir agora para a observação da memória. Aqui na memória é onde você vai observar o uso da memória RAM. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Observe que a minha memória ela é de 4 GB. Então, tá aqui, ó, a memória RAM de 4 GB. Ela nunca fica redondinha, né? 4 GB aqui sendo exibido. Tem uma explicação, só que não vem ao caso aqui agora, tá bom? É uma explicação mais técnica e tal, então se eu for explicar o vídeo vai ficar muito longo. Galera, a minha memória RAM de 4 GB, nesse momento eu estou fazendo uso de 2,6, 2,7 GB, né? Então eu tenho pouquíssima memória disponível. Lembrando que eu estou com o Google Chrome aberto. Se eu fechar o Google Chrome, ó, o que é que vai acontecer com o uso da memória RAM? Ele vai ter uma queda. Se percebe aqui, ó, a queda. Agora eu vou abrir aqui o Firefox e vou abrir também o Google Chrome. Vou deixar dois navegadores abertos. Nota que aqui, ó, ele já está começando a ter um aumento no uso da memória RAM, ok? E mais uma vez você pode observar que na medida em que eu fui abrindo, né, as aplicações, o processador foi a 100% de uso. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele.
né? Mas voltando aqui para a memória, e ó, o SSD também teve um pico de uso. Notem que o meu computador, apesar de simples, ele é bem rápido, tá? Ó, ele foi, abriu, desceu. Ó, ele foi, abriu, desceu aqui o uso, né? Ele subiu o uso, desceu, bem rápido. Um HD ele ficaria aqui por muito tempo. E agora no caso da memória RAM, ó, ele já aumentou o uso aqui da memória RAM, tá bom? E agora sim, eu vou abrir aqui sites que são assim até pesados, né, para o computador. Eu vou abrir aqui o YouTube. Olha só. Tá aí abrindo aqui o YouTube, eu vou minimizar. Vou abrir agora o meu Firefox, também vou colocar aqui no YouTube. Olha só, vai aparecer aqui alguns vídeos, né? Alguns tabs aqui. Beleza. Então, nota o que foi que aconteceu aqui com o processador. Ele foi exigido ali, né? Mas como ele é rápido, ó, ele foi lá, atendeu a necessidade e desceu. Já a memória RAM subiu muito, né? A memória RAM. Agora, o que eu vou fazer é o processo oposto. Eu venho aqui, vou fechar aqui o navegador, vou aqui no outro navegador e vou fechar. Olha lá a queda no uso da memória RAM. Galera, fica nítido aqui que quanto maior a quantidade de memória RAM, melhor, né? O computador vai trabalhar de uma forma mais fluida, uma forma mais rápida, tá bom? Uma vez que, tá? Só lembrando, eu também não estourei o uso. Fernando, e quando ele chega no uso aqui máximo da memória RAM? Aí o processador não tem mais onde guardar e ele vai guardar no próprio SSD. Aí você vai observar que ele vai ficar num uso bem mais intenso, né? 80, 90% de uso, enquanto as aplicações estiverem sendo executadas, tá bom? Gente, agora passando aqui para a CPU, é o seguinte, a CPU, como vocês podem observar, eu vou deixar aqui em tela cheia, a minha CPU é um i3, tá? Meu processador é um i3 7100, tá? É a numeração dele, é um i3 de 7ª geração. Notem que ele tem aqui 4 áreas de processamento, só que se você observar mais embaixo, ele tem a quantidade de núcleos, né? Ele é 2/4, assim. Ele tem 2 núcleos físicos, mas em processadores lógicos, né? Ele chega a 4. Ele tem uma tecnologia que ele, entre aspas, né? Ele simula aí um outro processador, tá bom? Moral da história. Como que eu sei que o meu computador precisa ter o acréscimo de alguma peça, substituição de uma peça ou outra? Analisando, tá, esses indicadores aqui de uso, tá? Os principais são esses 4: CPU, memória RAM, SSD e GPU, que é a parte gráfica, tá bom? É isso aqui que processa a imagem, processa o vídeo. Então, para aquela galera que joga, vai observar que isso aqui ele vai ficar em 100% de uso, tá? Quem vai colocar para renderizar vídeos, você vai ali trabalhar, né, com imagens ou edições de vídeo, ele pesa um pouco. Então, isso daqui ele tem que ser mais potente, digamos assim, tá bom? Voltando aqui para a CPU. Imagina que você realiza determinadas atividades e você sempre observa ali que o computador está travando, deixa de responder. Isso pode ser uma limitação física, né? Ou seja, você está chegando no limite ali de algum componente. Então, aquele componente que está chegando em 100% de uso, ele requer um pouco de atenção. Exemplo, tudo enquanto que eu faço aqui no meu trabalho, ele chega a 100% de uso da memória. O que é que eu faço, Fernando? Eu aconselho a acrescentar mais memória, caso seja possível, tá? Ou substitua a memória que você tem. Ah, o meu computador só pega uma memória. E aqui tá nele é de 4? Beleza, substitui. Tira essa de 4, bota uma de 8 GB. Fernando, agora sim, eu tenho duas conexões, 2 slots para memória. Então você acrescenta mais uma memória para aumentar essa quantidade. Fernando, eu tenho um HD, eu vejo que ele fica em 100% de uso, substitua para SSD que é mais rápido. Eu não vou entrar em detalhes das tecnologias porque não é a intenção aqui desse vídeo. Aqui é só uma observação, né, de o que está acontecendo ali para o seu computador. Está lento, travando. É lógico que não é apenas isso, tá, gente? Pode acontecer também de o seu computador, todos os indicadores aqui estão em uso bem moderado, uso médio, e o computador travando mesmo assim. Aí nesse caso já não é problema físico, já é problema de programas, né, de aplicativos, ok? Belezinha, vamos partir agora para uma outra guia, né, que no caso é a guia inicializar. Na guia inicializar, nós temos aqui, né, algumas aplicações, alguns programas que, como o nome já diz, eles inicializam junto com o Windows. Ou seja, é nessa área que eu vou realizar agora algumas dicas para vocês aí que tem computador que demora muito para ligar, ou quando liga demora muito para estabilizar.
Eu conheço algumas pessoas que trabalham com computadores que ele chega no serviço, coloca para ligar o computador e vai tomar um café, vai limpar ali o local de trabalho, vai fazer outra coisa. Depois de um bom tempo volta, aí sim o computador tem ligado, de fato, né? Porque tem alguns computadores que ligam, mas aí essas aplicações aqui da barra de tarefas, elas demoram até para aparecer. Ele dá ali o papel de parede, né, área de trabalho, mas demora muito para aparecer. E quando aparece, mesmo assim ainda trava, né? Então assim, gente, isso acontece devido a vários fatores, tá? Um deles, voltando mais uma vez, pode ser um desses elementos aqui que pode estar no seu limite, né? E uma outra coisa que pode acontecer também é a sobrecarga de aplicativos que inicializam junto com o Windows. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você que tem antivírus, gente, tenha cuidado. Eu já recebi muitos alunos na escola que estava se queixando de lentidão e o computador era até legal, porém o computador tinha 3, 4 antivírus diferentes. Então vamos moderar, um antivírus ali tá ok, né? Lembrando, gente, que o antivírus ele inicializa junto com o Windows, tá? O Windows ligou, o antivírus já está na cola dele ali, né? Um outro aplicativo também que é pesado pra caramba, pesa muito, né? É o Spotify. Cara, Spotify é muito pesado. Então nós temos o Spotify, tem o Torrent, né? Então esses aplicativos como Spotify, Torrent, eles pesam um pouquinho, ó. Tem o Skype aqui também, ó. Então esses aplicativos, assim como outros também, vocês podem desabilitar ele, tá? Você pode desligar esse aplicativo da inicialização. Fernando, como é que eu faço isso para tornar a inicialização do meu computador mais rápido? Simples, você que vem com auxiliar e clica em desabilitar. Nesse momento, o torrent, quando eu ligar meu computador, ele não vai inicializar junto. Então você que tem um Spotify, que tem algum outro aplicativo, como é que eu sei que ele inicializa junto? Gente, é bem simples. Ligou o computador, deu a área de trabalho, como essa daqui, né? Apareceu meio mundo de programas logo em seguida, foi uma tela abrindo atrás da outra. É simples, esse aplicativo está inicializando junto com o Windows, tá? Então é nesse momento que você deve desabilitar esse aplicativo, tá bom? Aí você vai tornar mais rápido o processo de inicializar o Windows. Galera, espero que vocês tenham aprendido aqui esses conteúdos que eu tenho passado nessa aula. Peço vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilha. É isso, obrigado e até mais.